uma viagem altamente desgastante, estresse emocional e os desafios de chegar na penitenciária. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui no YouTube falando sobre o sistema prisional. Dando continuidade à nossa série penitenciária, hoje nós vamos entrar em detalhes sobre como é, após a transferência, esse término da transferência, a chegada na unidade prisional, que agora a gente vai entender sobre penitenciária. Eu quero iniciar esse vídeo falando sobre algumas diferenças. A diferença primordial que trata-se sobre a distância. Então vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar que um preso ele está num CDP X e ele vai para uma penitenciária que às vezes é 50 quilômetros daquele CDP, às vezes até mais perto, dependendo da situação. Por exemplo, no estado de São Paulo, lá na cidade de Campinas, ali no bairro de Hortolândia, cidade de Hortolândia, o que acontece? Lá tem um complexo. Então, dentro desse complexo penitenciário, tem CDP, tem semiaberto e tem a penitenciária. Então, normalmente, não que seja uma regra, mas normalmente o que acontece? Às vezes o cara tá lá no CDP, dentro desse complexo, ele já sai dali e vai para a própria penitenciária dentro desse complexo. Então não há a viagem de bonde, né? Por que eu tô trazendo isso como exemplo? Para você entender como a dinâmica da penitenciária, como a dinâmica do sistema prisional pode ter algumas exceções. É claro que isso não quer dizer que especificamente porque o cara está num CDP dentro desse complexo, que é uma regra geral que ele vai permanecer nesse complexo na penitenciária, tá? Então é importante entender que a SAP vai dar o desfecho final, ou seja, vai definir qual vai ser o destino do réu. E ainda sobre o tema transferência, vale trazer um ponto, novamente como o exemplo do CDP X, às vezes o cara pode ir para 500 quilômetros distante desse CDP, 700 quilômetros, 800 quilômetros. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Safado é sem perdão, vacilou, vai rodar. Desce tomando paulada do quinto ao primeiro andar. Gritaria, tumulto, uma par de louco de faca na mão. Que vai morrer mais um ladrão, retaliação. É a tropa de choque, cachorros, assassinos, bombas, robocops. Programados pra matar, eles não têm dó de você. Agora é ser torturado pelado e rezar pra não morrer. Carandiru foi cruel, coisas horríveis eu vi. Só mesmo por Deus do céu foi que eu sobrevivi. Da Divinéia até o 9 era o mais tenso pavilhão. Tinha que ser sujeito homem pra viver na detenção. Ser malandro de atitude e não temer o inimigo. Ir de encontro independente de qual fosse o seu destino. Porque o covarde entra em choque, perde a coordenação quando vê a morte de frente com as Highlander na mão. Entre debates e desacertos, mortos e feridos, agradeço ao Senhor por ter me protegido, por tantas vezes me livrar das facas do inimigo e depois de 37 me entregar pro mundo vivo. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da... Por isso que no vídeo anterior que você assistiu aqui sobre essa série, eu estava comentando a respeito da ansiedade do preso. Então o preso ele fica muito ansioso porque ele não sabe se a viagem dele vai ser curta, vai ser longa, se ele vai para a penitenciária A, B ou C. Ele não tem essa informação. Normalmente essa informação ela fica oculta. E por que ela fica às vezes oculta? Medo de resgate, né? A Secretaria de Administração Penitenciária adota suas medidas de segurança também. Então às vezes ele não vai falar assim, ó, avisa o preso um dia antes, uma semana antes, ó, agora você vai ser transferido para a penitenciária de Mirandópolis, vai para a penitenciária de Iperó. Ele não vai dar essa informação à secretaria. Por quê? Porque sabe que pode ter um risco ali de resgate, de sequestro. Então é também uma forma de precaução no que tange a questão segurança no sistema prisional. Imagina uma coisa, bem na hora. Não, melhor coisa.
dentro desse bonde começa realmente as grandes angústias. Por quê? Essa viagem é uma viagem altamente desgastante, principalmente para aquele cara que vai ser transferido para uma unidade muito longa. Então, às vezes ele passa ali 2, 3, 4, 5 horas trancado dentro desse caminhão de bonde. É um caminhão que tem muito calor, é um caminhão que realmente tem pouca ventilação. A regra é que você vai algemado, né, tanto no pulso quanto no pé, e não só isso, dependendo da situação, você vai algemado, ele tem uma barra, né, tipo uma barra de ferro ali, chumbada dentro desse caminhãozinho. Então o que acontece? Você tá algemado e ainda tá, tipo, trancado naquela própria barra. Se eventualmente acontecer alguma coisa, você não consegue nem sair do próprio caminhão do bonde. Se essa transferência for uma transferência coletiva, ou seja, tiver ali mais de um preso, 4, 5, 10 presos, dependendo da situação, o que eles também podem fazer? Eles colocam o seu braço, vai entrelaçando os braços, então você fica algemado com outro braço do preso aqui, realmente para dificultar uma eventual situação de resgate. O que eu posso afirmar para você é que essa viagem é extremamente estressante. Quando também acontece coisas, né, por isso que eu falei que esse vídeo vai trazer alguns detalhes bem inéditos, acontece aquela situação que, dependendo da viagem, o funcionário ele para em determinado posto de gasolina, às vezes para fazer um lanche, para usar o banheiro, ou de repente ele vai ali almoçar, e o cara fica lá no caminhão de bonde, mano. O cara fica aguardando ali 40 minutos, 1 hora, até que o funcionário possa se alimentar, e o cara fica lá, entendeu, mano? Aí talvez você faça aquelas perguntas, né? Pô, e aí, o cara não vai comer nesse trajeto? O cara, se tiver uma dor de barriga, e aí, o que acontece? O que acontece é que, mano, já era, tipo, é o sofrimento do cara. Ele não vai comer, ele vai esperar chegar, né, na penitenciária. Se ele tiver com vontade de usar o banheiro, ele vai ter que segurar as pontas. É muito desgastante, é algo realmente muito pesado, sabe, cara? E é uma das coisas que revolta muito os caras que estão cumprindo pena. Por que que revolta? Porque não é esse mesmo tratamento que acontece, novamente, com aqueles caras que são políticos, ou um cara que tem um poder aquisitivo maior, um cara mais rico. Você vê que há uma diferença na hora da transferência, ele não vai passar por todo esse processo altamente desgastante. Então eu enxergo que nesse ponto específico o Estado pratica sim uma tortura, principalmente psicológica. Ah, mas você tá aí protegendo o bandido. Cara, novamente aquela questão. Uma coisa é você fazer com que o preso cumpra a pena dele. Outra coisa é você dar legitimidade para o Estado cometer também violações de crimes e violações de direitos humanos. Aí realmente o seu conceito de democracia, o seu conceito de Estado de direito, que é o Estado que vai manter as suas regras, está totalmente distorcido. E não se esqueça de você deixar o seu like nesse vídeo, porque deixando o like você ajuda muito no trabalho. Ajuda demais, não custa nada. Já aperta agora para você não esquecer. Aperta o like e já tá tudo firmão. Então, após horas sem se alimentar, depois de ter passado por muitas turbulências no sentido da viagem, calor, angústia, depressão, muitos caras têm problema ali, né, de ficar trancado muito tempo dentro daquele ambiente, é realmente um desafio para sua mente. Depois de superado toda essa viagem, eis que o preso chega na penitenciária. E basicamente aqui vai se repetir tudo o que acontece em tese no CDP. Se você não assistiu a série CDP que está aqui na playlist do canal, é muito legal você assistir toda a playlist completa, que aí você vai ver como funciona a questão principalmente do procedimento. Mas se você não assistiu, o procedimento é que o preso chega lá e vai para o setor de inclusão. E olha que interessante, nós falamos, né, sobre a questão da inclusão no CDP. Quando ele chega na penitenciária, novamente se repete o mesmo processo. Ou seja, ele entra na penitenciária, primeiro ele já vai ser revistado. Olha que loucura isso aqui, né, mano? Para refletir. Ele saiu de um CDP e foi revistado, entrou no bonde sobre a segurança do Estado. Quando ele entra novamente na penitenciária, novamente ele vai ser revistado, ou seja, ele vai tirar toda a roupa, aquele procedimento, vai agachar, abre a boca, vê se tem alguma coisa no cabelo. É um barato muito... Para mim, é um barato que não faz muito sentido. Se ele está sendo escoltado pelo Estado e já sabe que ele foi revistado lá, qual que, né? Será que ele vai arrancar um pedaço do caminhão, vai fazer... Sei lá, mano, o que passa na cabeça dos caras. Eu sei que é muito rigoroso
esse processo, principalmente da revista, e esse processo de saber se o preso está com alguma coisa ou não. Então depois que ele chega na unidade e passa por essa revista, aí sim vai ser feito um novo cadastro. Não que esse novo cadastro ele vai ter que fazer uma nova matrícula, não é isso. É o cadastro da própria unidade prisional. Nesse instante ele vai planilhar, vai tirar as digitais, vai ser feito o cadastro no sistema daquela unidade prisional, né? Porque é como se fosse um produto, né, cara? Você tem que entender o preso dentro do olhar do sistema como ele se fosse um produto, como se estivesse chegando uma caixa ali, né? Chegando uma caixa, vamos lá, tal, cabelo, cor e papapá, faz ali todo um procedimento de enquadramento daquele sujeito para que aí sim ele possa seguir o seu rumo. E aqui já entra um caso muito complicado, que é a questão dos itens. Lembra que eu falei para você no episódio passado sobre, dependendo da unidade prisional que ele vai, pode entrar determinados itens que ele já traz consigo e outros ele vai começar a perder nesse processo de triagem. Então vamos dar um exemplo aqui que ele chegou lá com uma quantidade de sabonete, de Presto Barba, sei lá, alguns itens que é o que a gente chamava de item de sobrevivência no sistema, né? Dependendo da unidade, ali naquela triagem ele vai tirar ali o sabonete, vai tirar o cigarro. Então aqui não dá para dizer que existe uma regra geral, uma regra que vai falar assim, ó, pode ir com esses itens, que com esses aqui é garantido que você entra. Mano, na boa, falando papo reto aqui pra você, o bagulho é bagunçado, mano. O bagulho é bagunçado, cada cadeia vai ter ali o seu rigor, vai ter suas regras. Então não dá pra se garantir, quer dizer que se o cara for com esse kit ele entra e passa ali de repente mais um mês, 2 meses. Eu não coloco minha mão no fogo nessa linha de raciocínio, porque pela experiência que eu tenho, é um desafio. É só chegando na unidade para saber o que vai poder entrar e o que não vai poder entrar. Fato é que vai ser feito esse filtro, né? Então ali vai ser checado tudo aquilo que o preso levou. Logicamente que as questões, por exemplo, de cartas, de repente se ele tiver ali com uma bíblia, alguma coisa nesse sentido, a regra, né? A regra é que ele possa sim entrar com esses itens, digamos, mais personificados, né? Ou seja, de cunho pessoal. Em linhas gerais, ou seja, em regra geral, ocorre que o preso, ao chegar na penitenciária, feito o procedimento de triagem, feito toda essa revista dos itens dele, a regra é que ele vai dormir a primeira noite na cela de inclusão. Essa aqui vai ser sua nova casa. E os procedimentos são nossos. Você tá escutando? Sim, senhor. Comece tirando sua roupa imunda aí. Tira tudo! Cueca também? Tudo, eu falei tudo, interno! Daqui pra frente, vou pra trás. Tá me escutando? Sim, senhor. Veste a roupa. Segue pra sala. Cela 7. Guarda aqui, ó. Entra. José, por favor, José. Pode ir pro fundo da cela. Ele normalmente não vai passar pelaquela situação que é a situação do RO. O que pode acontecer é ele ficar 1, 2 dias nessa cela de inclusão até que ele seja destinado para um pavilhão. Então, nesse caso aqui, o preso ele já está um pouco mais, digamos, preparado, né? Porque há uma grande diferença quando o preso ele passa por esse processo de triagem, esse processo de RO, de inclusão, quando ele nunca teve uma experiência na vida dele, quando ele é o réu primário. É tudo muito desafiador, é tudo muito difícil. E mesmo na chegada na penitenciária, por mais que o cara já tenha ali um pouco de estrada, né? Vamos dizer que ele ficou ali 6 meses, 1 ano, sumariano até ser condenado e ir para uma penitenciária, mesmo assim é tudo muito angustiante esse momento que ele passa, né? Que ele sai dessa troca, porque o ser humano ele vai se psicoadaptando aos ambientes. Então às vezes o cara estava acostumado ali com aquele CDP, acostumado já com aquele ambiente, de repente há uma ruptura, né? E aquela rotina dele é totalmente destruída, faz com que ele mude totalmente ali, né, o ambiente. Então ele vai passar ali por muito estresse, muita oscilação,
esse processo de inclusão é um processo muito desgastante, é um processo muito complicado, né? Porque você tá numa cela muito debilitada. Os desafios são muito grandes, sabe, cara? Você tem que estar com a sua mente muito condicionada ao que a gente chamava no sistema de não chapar. E antes de continuar a nossa série aqui penitenciária, não se esqueça de conhecer os nossos treinamentos, os nossos materiais, se caso você tiver alguém da sua família cumprindo pena, que é um treinamento completo para entender todo o universo dos direitos, dos benefícios do preso. Não se esqueça de conferir os links aqui embaixo na descrição e principalmente entrando lá no meu site, arquimedesnicastro.com.br. Além dos treinamentos, você vai ter meu livro físico, Lodebar, também você vai encontrar muitos livros digitais falando tudo sobre o universo prisional com um olhar diferente. É uma experiência realmente que vai agregar muito na sua vida. Então não se esqueça de conhecer os nossos materiais. Os links estão aqui abaixo na descrição. E esse tema, principalmente de penitenciária, tem as suas peculiaridades, ou seja, cada penitenciária tem um modelo diferente. Então quando ele chega na penitenciária, ele já sabe ali basicamente qual é o ritmo, porque correm muitas conversas, né, nos bastidores do universo prisional. Mas antes de ele caminhar para o pavilhão que ele vai começar a cumprir a sua pena, vale ressaltar uma situação muitíssimo importante que vai falar sobre os modelos de penitenciárias. A gente tem alguns modelos de penitenciárias que seguem um padrão. Algumas têm tantos pavilhões, o espaço físico. Então, antes do preso ter uma dimensão de como vai ser os desafios desse novo cumprimento de pena, como ele vai enfrentar todas essas, né, essas situações de convivência, é muito importante a gente dar um passinho para trás e entender melhor como é as características da penitenciária. E eu vou entrar nesse assunto no próximo vídeo aqui da série penitenciária, onde nós vamos analisar as principais penitenciárias, ou seja, os modelos que mais se tem no Brasil, para que você possa ter uma noção de como pode ter uma variação e por que dessa variação e por que também essa variação deixa o preso muito angustiado para saber aonde ele vai cumprir pena. Eu vou trazer para você no próximo vídeo um panorama geral, para você entender as estruturas, o que realmente pode ser benéfico para o preso. Quando eu digo benéfico, que realmente ele fica melhor para ele cumprir a pena dele, e aquilo que é mais temido pelos presos no que tange a questão de penitenciária. Gostou do tema de hoje? Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui para nos ajudar com o engajamento e, é claro, até para você dividir o seu ponto de vista, se você sabia ou não, sobre esse novo universo. O meu grande desafio aqui é desmistificar o sistema prisional e trazer para você um outro olhar, um olhar diferente desse grande mundo, né, o mundo carcerário. E quero fazer mais 2 convites antes de nós terminarmos o nosso conteúdo de hoje. O primeiro é convidar você para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Fiz um grupo exclusivo para receber você, deixar você sempre por dentro das novidades, conteúdo sempre em primeira mão para você. Como você faz para entrar? É muito simples. Dentro do meu site vai ter lá o botão do WhatsApp. Clica lá, mande uma mensagem falando assim, quero entrar no grupo. Você vai ser adicionado à nossa comunidade exclusiva. E o meu segundo recado é para você integrar a área de membros aqui do canal. Quais são as vantagens de você estar na área de membros? Na área de membros você vai ter um conteúdo exclusivo. Eu estou gravando as resenhas do meu livro Lodebar, ou seja, como se fosse um modelo de audiobook, fazendo comentários. E tem outros conteúdos totalmente separados e exclusivos para você. Só peço um pouco de compreensão, porque se você acessar para entrar na nossa área de membros pelo celular, talvez não vai aparecer a parte escrita assim, seja membro. Caso você consiga um notebook ou um computador e acessar o nosso canal pelo PC ou pelo notebook, você vai ver escrito seja membro. Clique lá e venha integrar, nos ajudar ainda mais com o nosso trabalho aqui e vai ter um acesso a um conteúdo diferenciado. Inclusive, se você é membro do nosso canal, eu até gostaria que você comentasse aqui se tem ou não tem um conteúdo diferente, já que você está acessando como membro, até para fortalecer, para ver que a gente está sempre separando um material diferente lá para vocês. Muito bem, os recados foram dados e eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Não se esqueça de assistir as nossas playlists separadas de forma organizada aqui para você ter um melhor acesso do nosso material. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!